dominante, ele é completamente voltado para resultado. Ele muitas vezes é super impaciente, ele gosta das coisas rápidas. Ele é orientado para o fim da história. Ele não se prende a detalhes, ele se prende ao resultado final. Ele não está muito ligado ao processo, ele quer a coisa pronta. Ele não quer saber quais ingredientes foram utilizados para fazer o bolo. Ele quer comer o bolo pronto. Ele é alguém que tem tanta clareza do final da história que ele não para nos primeiros obstáculos. Ele entende que é parte do processo. Quando um dominante está lidando com venda, ele quer trazer rápido para o fechamento, ele quer chegar rapidamente nos finalmente. Ele não quer gastar tempo com mimimi. O dominante age assim. Deixa eu falar um segredo para vocês. Eu sou casado com uma dominante. E quando nós éramos recém-casados, aconteceu uma coisa bem engraçada. A gente estava jantando e Carol, por ser dominante, né, ela tem um ritmo de vida mais acelerado. Depois eu vou falar qual é o meu perfil. E eu achava que naquele momento a gente estava atrasado para ir para algum lugar. E eu lembro que no momento eu perguntando para ela, nós estamos atrasados? Ela disse não, porque tudo que ela comunicava era como se o tempo tivesse esgotado. E isso é do dominante. O dominante ele tem esse prazer de governar, de ter o domínio das coisas. O dominante não gosta de perder tempo com nada. O outro perfil é o extrovertido. O extrovertido, ele se conecta rapidamente com as pessoas. É aquele perfil de pessoa, possivelmente você já ouviu, já viu ou convive com alguém assim, que faz amizade de forma rápida. Se vai na padaria, se vai comprar alguma coisa no mercado, ele acabou de se mudar no bairro, mas se ele só basta ir a segunda vez, ele já conhece, ele já cita nome, ele já fala, ele já faz piada, ele se veste de forma às vezes exuberante, o perfume dele é marcante, ele fala alto, ele ri, ele é contagiante, ele é uma pessoa que se conecta muito rápido e ao mesmo tempo que se conecta também ele se desconecta. Às vezes, um outro perfil lidando com o extrovertido, ele não consegue entender, porque no primeiro momento ele se mostra muito íntimo e no segundo momento, às vezes, ele ignora. E os outros perfis não conseguem entender essa dinâmica. Uma coisa muito importante que governa o extrovertido é que ele sempre é o centro. Então ele sempre vai estar falando dele, ele sempre vai estar se validando, ele sempre vai estar se reconhecendo. Isso é dele. Não é que ele é um amostrado, apesar dos outros temperamentos acharem isso, os outros perfis e principalmente o analítico. Mas é porque ele tem como necessidade central a validação. Um outro perfil é o analítico. O analítico é aquele calmo e muito constante. Ele valoriza extremamente o processo. Ele só dá um passo quando ele tem muita certeza. Então é alguém extremamente perfeccionista. O analítico, ele se detém tanto ao processo que muitas vezes um processo que seria feito em 1 mês leva 5 meses, porque ele precisa ter certeza. O analítico gosta de coisas muito boas. O analítico, ele está focado no processo e na tarefa, e não na pessoa. Para você ter ideia, pessoas que adquirem recursos financeiros, eles têm de analítico. O analítico ele tem essa capacidade, porque como ele é muito processual, ele consegue enxergar a vida, né, dentro de um processo. E se você deseja ter dinheiro, se você deseja ter recursos, você precisa ter um pouco de analítico. Aí você pode estar me perguntando, mas Emanuel, a gente não nasce com um perfil, mas a gente pode flexibilizar. Flexibilizar é algo extremamente importante para que você tenha sucesso na vida. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela nasce como um extrovertido. E o extrovertido ele tem arranque, ele pega rapidamente as coisas, mas da mesma forma que ele se motiva, ele se desmotiva. Talvez é aquele amigo que você diz, mas rapaz, fulano tem um discurso tão motivador, mas ao mesmo tempo eu não vejo ele executando nada. Esse indivíduo ele precisa flexibilizar. Em que área, Manuel? Para o analítico, para construir, para o processo. Para isso ele vai fazer esforço, para isso ele vai ter que colocar força para que a coisa aconteça. O analítico, vou te dar um exemplo. Nosso filho, ele é extrovertido e analítico. O analítico, ele precisa entender o processo. Então, às vezes, a gente confundiu Davi, dizendo que Davi era muito ansioso. Que a gente estava tomando café da manhã e Davi perguntando o que nós iríamos jantar. E a gente dizia, calma Davi, vai chegar a hora.
foi quando nós descobrimos o perfil dele. O analítico precisa saber se você vai para algum lugar, por onde vai. Vai por aqui, vai por ali. Isso é interessante. Isso traz segurança para o analítico. E depois que nós descobrimos isso, a nossa relação com o Davi melhorou muito. Com certeza. E o quarto e último perfil, que é o meu, né? É o paciente. O paciente é aquele que se conecta com as pessoas de forma muito profunda. Ele tem uma característica de ser um excelente ouvinte. Ele é leal, ele é paciente, ele é observador. Para o paciente, o tempo, ele é algo de valor. O tempo para o paciente é completamente diferente para os outros temperamentos. É tanto que para ele tomar alguma decisão, ele sabe que precisa tomar, ele já sabe qual a decisão tomar, mas aí ele precisa de um tempo para isso. E às vezes ele precisa dormir, ele precisa ter um momento só, ele precisa se analisar, só depois ele tem segurança de tomar decisão. É tão sério isso que se você lida com um cliente paciente e se você pressiona para que ele compre, ele não vai comprar, porque ele precisa de um tempo. Talvez ali de 15 minutos, meia hora, onde você saia de cena e diga, olha, eu estou indo ali resolver uma outra coisa, depois eu venho aqui. Pronto, esse tempo é primordial para o paciente. Talvez você tenha um marido paciente como eu. Isso é maravilhoso, só precisamos saber lidar. O paciente, quando ele enxerga conflito, ele para. Ele não consegue se mover diante de um conflito. Então, a forma que nós apresentamos as situações faz toda a diferença. Talvez você conviva com pessoas pacientes e elas não conseguem lidar com aquilo que você traz. Talvez é a forma que está sendo apresentada. É como um carro. Quando nós sabemos qual o combustível dele, nós colocamos o combustível certo. E o que acontece? Ele funciona. Para você ver, dentro de um pequeno resumo sobre os temperamentos, o dominante, ele sempre será direcionado para o resultado. O analítico, para o processo. O paciente, ele sempre terá a âncora dele no tempo. É primordial para ele isso. E o extrovertido na emoção. Então, se você souber lidar com cada um, você vai extrair deles o melhor. Agora eu quero fechar esse vídeo falando para você algo. É possível você ser um pai melhor, é possível você ser um líder melhor, é possível você extrair das pessoas o que elas têm de melhor. E nós da Maximize temos essa ferramenta, temos essa abordagem. E isso, se você absorver, se você passar pelo processo, você vai sair capacitado, tendo entendimento e a capacidade de identificar que perfil você está lidando naquele momento. Exatamente. A ferramenta que nós temos identifica o seu perfil, te faz identificar os perfis com os quais você convive com maior frequência e como agir para ter o melhor desses relacionamentos. Então, se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você e se você conhece alguém que precisa se conhecer, compartilha e nos segue nas nossas redes sociais. E se você deseja crescer e ter essa habilidade, entre em contato conosco, nós podemos te ajudar.